estamos de pé, vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 73. Salmo de número 73, faremos a leitura e em seguida, meus queridos irmãos podem tomar assento. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Não todo o salmo, a metade vão ler. 1 a 14. É bastante conhecido. Disse: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os serve como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas e copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Agora aqui vem o versículo que vamos meditar o tema nesta noite. Versículo 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Amém? Amém. Tomar assento. Meus irmãos, quero primeiramente agradecer ao pastor Samuel pela oportunidade. Estava em São Caetano resolvendo algum problema, nossa documentação, nosso passaporte, que venceu, e até tinha um pensamento, uma necessidade de ir ao outro lado, mas eu disse: não, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, alimentar a minha alma na minha igreja. Então tomei o trem e vim para cá, na esperança de chegar e ouvir uma vez mais a mensagem do nosso pastor, o que ele determinasse. E chegamos aqui com muita alegria, dobramos nossos joelhos, sentimos a presença do Senhor, e o pastor nos pede, nos autoriza para que compartamos uma palavra em alguns minutos. Eu me sinto muito honrado e agradecido por esta oportunidade. Na verdade, eu gosto mais de aprender ouvindo, mas a gente aprende também quando está falando, né? A gente tem aprendido isso, que falando também se aprende, porque o Espírito Santo fala por nosso boca, o nosso ouvido escuta e o coração abre para receber a palavra. Mas eu sempre gosto mais de ouvir, de aprender ouvindo, porque quem ouve, parece que a responsabilidade parece que é um pouco menor, né? Mas já escutei que quem ouve também tem responsabilidade, tem que guardar o que ouviu e praticar. Não de todo jeito não tem escape. Quem está para ouvir a palavra de Deus tem responsabilidade toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas estar na presença do Senhor, meus irmãos, é uma maravilha. E eu quero compartilhar um pensamento que está no meu coração, o Senhor tem me dado. Não sem antes agradecer as orações, os irmãos têm orado por nós, e trazer as saudações dos irmãos de Oruro. Igreja do Senhor que está ali abençoada, progredindo. Manda saudações ao nosso pastor, ao ministério e a toda a igreja do Senhor aqui em São Paulo. Pastor presidente do ministério de Potosí, que é um pastor boliviano muito antigo, um grande servo de Deus, tem um trabalho muito bom. Também eu o convidei para participar da nossa primeira conferência de família, que vamos ter no último fim de semana de fevereiro. Então ele disse: pastor, já que você vai em São Paulo, então leva minhas saudações a todos os irmãos por onde você passar. Os bolivianos gostam de mandar saudações, né? E eles exigem, quando a gente chega, pergunta: transmitiu? Se esquecer, aí tem que ir. Então eu já estou também transmitindo as saudações do pastor Silvio Palhares. Ele manda saudações aos nossos pastores e também à igreja do Senhor aqui em São Paulo. Glória a Deus. Meus irmãos, no último fim de semana
de dezembro, conseguimos realizar o batismo mais, o quarto batismo desde que chegamos ali no nosso novo campo de trabalho. Pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, estamos com um trabalho de evangelização relativamente intenso. Hoje, cada domingo, os jovens vão para a praça e um outro grupo, chamado Grupo de Missões de Promoção Social, que o Senhor nos deu, depois que estamos ali, realiza trabalho específico em outras áreas. Um domingo vamos à cadeia, outro domingo vamos a um hospital, outro domingo vamos a um asilo, outro domingo vamos fazer hora feliz em um bairro pobre. Cada domingo à tarde do mês estamos ocupados em um lugar com um tipo de atividade diferente, tudo ligado ao evangelismo. Então, tem sido bastante intenso esse trabalho. E o nosso programa de oração também Deus tem abençoado. Estamos com umas 5 reuniões de oração por semana, sendo 2 delas de madrugada. E o Senhor está assim começando a fazer um despertamento. A gente tem pedido ao Senhor, precisamos de despertamento, a igreja precisa despertar. Os irmãos ali não estavam muito acostumados mais a orar de joelho, por exemplo. E o obreiro depois disse: o pastor chegou aqui para nos ensinar a dobrar rodilhas, né? Outra vez. Então agora estamos orando outra vez de joelho, graças ao Senhor, pedindo ao Senhor que comece a batizar com o Espírito Santo, a levantar obreiros, porque a obra é um desafio constante. Glória a Deus. E eu quero continuar contando com as orações dos irmãos aqui. Glória a Deus. Dizem por aí que a igreja de São Paulo é uma das igrejas que ainda está orando no Brasil. E tem muitos lugares que não está mais havendo nem culto de oração. Então, às vezes fica um pouco preocupado, mas a gente escuta às vezes um comentário, diz que as igrejas de São Paulo, pelo menos o nosso ministério, até onde sabemos, graças ao Senhor, ainda tem esse costume de orar, ainda ora de joelhos, ainda faz vigília, ainda tem consagração com jejum, pelo menos uma vez por semana, enfim. E meus irmãos, diz que tem lugar que nem o ciclo de oração não ora mais. Não sei como é que pode ser isso. Cantam e fazem tudo menos oração. Mas sem oração a igreja não caminha, não é verdade? Sem oração ela não tem vida para evangelizar, para dar bom testemunho, enfim. Então, eu peço que a igreja continue orando por nós, pelo campo missionário. Os desafios seguem. Nosso desafio com a altitude, com a economia, com as hostes espirituais da maldade. Não paramos de lutar, né? A guerra espiritual sempre e constante. Mas quantos aqui ainda estão orando por nós? Amém? Glória a Deus. Isso nos consola bastante. Meus irmãos, a palavra que está no meu coração para transmitir aos irmãos, não sei quantos minutos, eu posso. Vocês reclamam de mim, vou obedecer aqui o. Glória a Deus. Mas vou pôr o relógio também aqui, porque aí são 2, né? Não vai me deixar. Meus irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração alguma coisa que tem me ajudado muito, e eu creio que vai ajudar os irmãos também. Então vamos falar tudo que está no nosso coração, porque tomaria tempo mais largo do que eu pretendo tomar. Então, a palavra é uma palavra de exortação do seguinte aspecto: nós vivemos dias, irmãos, que todo crente, tem gente que pensa que não, mas todo crente, por mais santo que ele seja, por mais próximo de Deus que ele vive, todo crente passa por decepções na vida. E muitos crentes não têm sabido administrar esse momento e têm perdido o rumo até no céu. Muitos obreiros têm perdido bênçãos ministeriais por decepção. Muitos pastores têm perdido a saúde por decepção. Porque a decepção é uma coisa que ela traz, primeiro, ela é uma coisa que o inimigo tem prazer quando vê um crente decepcionado. Porque ele sabe que a decepção, ela nunca traz coisas boas. A decepção, ela é normal, ela existe na vida de todo ser humano, e dos crentes, enfim. Mas ela tem que ser administrada. Ela tem que ser encarada com madurez espiritual, com equilíbrio psicológico, com confiança em Deus e com disposição para passar por cima delas e sair do outro lado sem se estragar espiritualmente, familiarmente, em todos os aspectos da vida.
profissionalmente, ministerialmente e etc. Mas muitas pessoas não têm. Então, quando, meus irmãos, o crente chega no momento da madurez, porque ele tem um encontro com Deus e ele pode superar a decepção, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Porque alguns, por causa da decepção, têm jogado muita coisa fora. E ele esquece que a decepção faz parte da vida. Nenhum homem de Deus no passado escapou da decepção. E até Jesus, quando estava na terra como homem, também foi vítima dela. Só que ele nos ensinou como vencer as decepções e não nos prejudicar em nenhum aspecto da nossa vida. Por que eu disse que o inimigo gosta quando vê um crente decepcionado e que está sucumbido pela decepção? Porque ele não gosta de ver crente feliz. Toda pessoa decepcionada e que não está conseguindo superar ou trabalhar a decepção que está sofrendo para sair lá na frente cabeça erguida, ele é um crente infeliz. E durante o período da decepção, ele deixa de fazer muita coisa útil que devia fazer, que Deus está esperando que ele faça, e o inimigo não quer que seja feito. Então ele começa a caminhar para mais, ou no mínimo parar onde está, o que a Bíblia nos proíbe. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que nós fomos chamados para um alvo, nós não podemos nem voltar mais, mas também não podemos parar onde estamos. Temos que avançar, temos que deixar as coisas que atrás ficam e, meus irmãos, nos desembaraçar de qualquer coisa que está tentando nos deter, porque temos que conseguir. Mas o diabo sabe que um crente decepcionado e que está marcando a decepção, ele não caminha. Se caminha, caminha chateado, amargurado. Porque a decepção é uma palavra que começa com D e ela provoca outras palavras que começam com D também. A decepção não trabalhada, ela traz desânimo, ela traz depressão, ela traz derrota, ela traz desânimo. Desânimo é uma palavra, meus irmãos, que eu nunca imaginei um tempo que nós íamos viver com tanto desânimo como nos dias atuais. Os crentes têm desânimo para orar, desânimo para ler a Bíblia, desânimo para evangelizar, desânimo para jejuar. E eu enfrento isso na minha própria carne. O Senhor me salvou quando eu era bem novo ainda, bem jovem, passei por todas as etapas da vida, adolescência, até um pouquinho da infância ainda na igreja, adolescência, juventude, a maturidade, e agora a terceira idade todo. Então, cada etapa da minha vida, eu enfrentei muitas coisas, mas eu nunca vi um tempo, meus irmãos, que o diabo faz de tudo para colocar desânimo na vida, no coração dos crentes como nos nossos dias. Porque tem uma tarefa ainda, os crentes, a igreja não deve cumprir. Essa tarefa é dura, é árdua, ela exige muito ânimo, ela exige ânimo. Então o crente desanimado, ele não consegue fazer o que Deus quer que ele faça. Mas, meus irmãos, veja só, aqui o nosso irmão Asaf, ele passou por essa experiência. O motivo da decepção dele, pior de tudo. Que eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu posso me decepcionar comigo mesmo, eu posso me decepcionar com o meu amigo, eu posso me decepcionar com a minha família, eu posso me decepcionar com o meu governo, posso me decepcionar com qualquer coisa, mas eu não posso me decepcionar com Deus. Porque Deus é a fonte de toda cura, de toda solução. Agora, se eu me decepciono com A, com B ou com C ou comigo mesmo, não é alguém que pode me ajudar. E eu posso superar, mas se eu me decepcionar com Deus, o que eu vou fazer? E o nosso irmão Asaf aqui, ele era um bom crente, um bom músico, um bom adorador, um amigo de Deus. Nós conhecemos um pouquinho pela sua biografia, ele amava muito a Deus, a sua palavra. Mas chegou um momento que ele começou a observar algumas coisas que para ele não tinha se dado conta ainda. E quando ele começou a observar aquelas coisas no olho humano, na ótica humana, na lógica humana, segundo ele pensou, ele começou a se decepcionar. E não foi com ele, não foi com os ímpios, foi com Deus. Ele começou a pensar assim, olha, meus irmãos escutaram a leitura, o salmo é muito conhecido. Ele começou a pensar, eu sou justo, eu sou inocente, eu tenho mãos limpas, eu não faço mal a ninguém, eu sou um homem consagrado, eu louvo muito a Deus, Deus conhece meu coração.
coração, sabe que ele realmente era um crente, um bom crente. E disse: eu não entendo como eu posso, Deus pode permitir que eu passe por tanta luta, por tanta prova, angústias, às vezes percussão à noite, tenho que estar orando, jejuando e agradando a Deus, mas mesmo assim eu estou lutando, estou sofrendo, estou passando por provas. E quando eu olho meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, que não tem nada com Deus, são verdadeiros ímpios, maldosos, ímpios, eles estão muito melhor do que eu. Em outras palavras, é mais ou menos isso que ele diz. Estão melhor do que eu, não tem luta. Eles tinham sim problemas, mas ele não via. Naquela hora ele estava meio anestesiado, porque ele estava tão decepcionado que a decepção faz com que a pessoa não enxergue algumas coisas. Ele não enxergava a realidade pura e nua como era. Ele só via que os ímpios, os pecadores, estavam mais abençoados por Deus, segundo ele entendeu, do que ele que merecia as bênçãos. Aí ele começou a se decepcionar. E disse, irmãos, que quase que se desviou. Meu Deus. Quase se desviou. Mas depois ele entendeu que, graças a Deus, que Deus usou de misericórdia com ele. Ele foi sincero, ele entrou na casa de Deus. Mas quando eu entrei na presença do Senhor, abri os meus olhos. Aí eu vi tudo. Eu vi que tudo era passageiro. O que os ímpios gozavam não era algo eterno. Era só algo assim muito efêmero. E iria passar tudo. Agora ele que era o salvo, que servia ao Deus da salvação. Se eu não, eu tenho uma esperança, não é para essa terra, só é para o futuro. Eu estarei eternamente depois gozando da vida eterna. E Deus está comigo. E o fato de ser um crente, de ter Deus dentro de mim, no meu coração, vale mais do que todos os benefícios que esses ímpios gozam. Porque o deles é só aqui na terra e a minha bênção é para a eternidade. Graças a Deus que o salmo não terminou no versículo 14, né, até onde nós vemos. Mas veja só, meus irmãos, que ele disse, ele chegou a essa conclusão. Ele disse: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Em vão, porque eu tenho me esforçado tanto, buscando a Deus, orado, parece que não está adiantando nada. Os ímpios são mais abençoados que eu. Ele dizia: porque todos os dias eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Claro, castigado pelas provas. E assim por diante. Mas depois ele disse: mas quando eu entrei na casa de Deus, na presença de Deus, meus olhos se abriram. Quantos anos você tem de crente? Será que você de vez em quando não tem, assim, sido tentado a se decepcionar também? Alguns têm decepcionado e têm abandonado Jesus, abandonado a igreja, abandonado a Bíblia, não tem adiantado. Eu pensei que aqui na igreja ia ficar rico, não ia ter doença. Eu escutei uma passagem por aí, mas a igreja que eu entrei foi essa. Então aqui eu aceitei Jesus e meu pensamento era esse. Eu pensava que agora a minha vida ia ser um mar de rosas, um jardim florido aqui no mundo. Aí agora não, é só luta, é prova. Parece que o diabo agora colocou todos os demônios contra mim. Como disse ele aqui, cada manhã eu sinto castigo me assolando. Misericórdia. Mas ainda que fosse assim, claro que ele exagerou aqui, porque o crente tem momento de luta, de prova, mas tem momento de gozo também, não é todo dia. Quantos momentos de alegria, de gozo, de festa espiritual. Mas quando a decepção chega, o pessimismo chega junto, e a pessoa só vê o lado negativo. Por isso fica desanimado. Mas se ele começar a refletir, a pensar nos benefícios de estar na presença de Deus, olha, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos batizou com o Espírito Santo, escreveu nosso nome no livro da vida, nos fez assentar com os príncipes, nos traz um banquete cada noite, nos dá a certeza de que um dia vamos pisar em ruas de ouro, vamos ter uma coroa de glória na cabeça, vamos receber galardão, vamos sentar na mesa, na mesa de cordeiro, vamos ser servidos pelo próprio Jesus, o nome formado. Vamos começar a pensar somente nos benefícios aqui da terra, mas muito mais nos benefícios além do arrebatamento. Meu Deus. Então, se alguém estiver meio decepcionado esta noite, por causa dos castigos que você só pensa que está sendo castigado e devia estar sendo mais abençoado que os ímpios,
Não, comece a pensar nos benefícios de Deus para a tua vida. Glória ao Senhor, uma maravilha. Aleluia. Meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 41, 9, 55, 12, Jó capítulo 6 também, patriarca Jó, são textos bíblicos que nós não vamos ler, mas que nos mostra que às vezes o crente, os homens de Deus, também sofrem decepções entre nós. Nós causamos decepções uns aos outros. Infelizmente, nós somos humanos. Mas quando eu comecei a pensar nessa palavra, e eu descobri que a decepção causa muita dor, por isso que Asaf estava aqui muito chateado. A decepção causa uma dor na alma, uma dor psicológica, espiritual, uma dor terrível, né? Então decepção causa dor. É uma das coisas também que a decepção causa, que começa com dor espiritual, dor psicológica. Uma pessoa decepcionada, irmãos, quando ele não entende o motivo pelo qual aquilo chegou para ele, é duro para entender. E é por isso que ele tem que saber lutar, tem que ter maturidade para enfrentar as decepções da vida. Senão vai ser esse caminho pela dor. O salmista Davi chega e dizia assim, sabe, eu tinha amigos que eu confiava tanto, que comia comigo na minha mesa. Eu chamava de irmão. Chamar de irmão na Bíblia, irmãos, é quase, é o mesmo nível, em algum momento é até mais do que chamar de amigo. Quem irmão é irmão, é o mesmo sangue, é família, é fraterno. Então, ele dizia, olha, mas este irmão, este amigo, este companheiro que sentava na minha mesa, eu nunca esperava, mas decepção é isso mesmo. Porque se o inimigo te der um golpe, você não vai se decepcionar, isso é normal. O inimigo nunca vai te dar uma flor, uma caixa de chocolate, um amigo. O inimigo nunca vai dar. Quem dá chocolate, quem dá flor, é amigo. Agora, se o teu amigo te der um tapa na cara, te vai decepcionar ou não? Mas se ele te der uma caixa de chocolate, mas é meu amigo, que convidou para almoçar com ele, me deu presente no meu aniversário, é meu amigo. Tudo bem. Se um dia este amigo te der um golpe, te decepcionar, aí não vai ser fácil. Você vai dizer o mesmo que disse Davi. Meu Deus, quanta dor. O meu amigo íntimo, em que eu tanto confiava. No capítulo mencionado, o nosso patriarca Jó, ele dizia assim, eu estava doente, eu tinha saúde, eu fazia banquete, ele era muito rico, seus filhos faziam banquete toda semana, toda era uma preocupação de Jó, porque seus filhos viviam de banquete em banquete, eram 10, 7 varões, 3 moças, muito rico, e cada dia era festa, e as festas eram inacabáveis, festa de aniversário que durava um mês. Então Jó não aguentava mais os seus filhos tanto convidar ele, papai, o mês que vem é na minha casa, o outro, e aí Jó, em vez de ir para tanto banquete, ele ia de madrugada orar. Senhor, eu estou preocupado com tanto banquete, meus filhos, etc. E claro que convidava os amigos, os parentes. Então, ele agora no sofrimento, ele diz assim, aqueles amigos que comia com os meus filhos, comia conosco, participava das nossas festas, nos visitava, agora estão aí zombando de mim, estão vivendo a situação que eu estou, não necessita ler, todos já sabem a situação que Jó estava, uma enfermidade terrível, e muito sofrimento, uma pobreza, uma miséria tremenda. Então, agora ele dizia, aqueles meus amigos chegam e ainda me acusam em vez de me ajudar. Pode chegar esse momento para nós também. Então, Jó se assustou, porque ele diz, vamos ler somente este versículo, irmão, Jó capítulo 6, versos 14 e 15, se alguém pode me ajudar, por favor. O de Davi é mais conhecido, não vamos ler, mas esse de Jó capítulo 6, versículo 14 e 15, que pode passar comigo e com o irmão também, e nessa hora você vai precisar superar tudo, né? Jó capítulo 5, capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim, ao que está aflito devia um amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alevosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passa. Não é brincadeira. No momento que você está bem de vida e também com saúde, então é tudo mais fácil. Mas no momento que você está passando por momentos muito difíceis e não tem ninguém para te ajudar, e a hora que você não pode se
se deixar levar pela decepção e ficar desanimado e desanimar até com Deus, pensar que Deus também te abandonou. Meus irmãos, a decepção, o que é decepção? Dicionários pode dizer muita coisa, mas resumindo, decepção é quando você está passando por algo que você não tinha expectativa de passar. Você está esperando uma coisa bem outra, isso é decepção. Claro, em termos mais profundos, poderia se dizer muito mais coisa, mas todo ser humano, irmãos, passa por decepção. Agora eu pergunto, será que nós também não decepcionamos? Eu disse, Senhor, então se a decepção causa tantos transtornos e tanta dor, me ajuda a não decepcionar tanto aqueles que não merecem, né? Porque às vezes a gente decepciona alguém e ele fica no silêncio, fica decepcionado, mas não fala pra gente. Se ele chegar e falar, meu amigo, estou decepcionado contigo, a gente pergunta, por quê? Por isso. Oh, meu amigo, então me perdoa, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, não era essa a minha intenção. Ainda bem que você foi sincero, mas a maioria, quando está decepcionado, sofre introspectivamente. Não tem coragem para dizer, principalmente porque se sente tão mal, porque antes era seu amigo, seu companheiro, pessoa de confiança, e agora ele se sente como que traído. E diz, não, ele não merece que eu me vá a ele ou a ela. Aí guarda para si, e abre aquela amargura, aquela ruptura, aquela ferida. Meus irmãos, se eu fosse guardar algumas coisas que eu já passei na vida, olha, e se você fosse guardar também, nenhum de nós estaríamos aqui, não é verdade? Aí eu pensei o seguinte, bom, se algumas vezes eu tenho passado por decepção, e eu não sei quantas vezes eu tenho causado decepção, então fica elas por ela. Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero passar decepção, mas também não quero decepcionar ninguém. Então me ajuda. Mas, meus irmãos, e por que nós devemos lutar para não decepcionar ao amigo? Porque a decepção dói muito. É só a gente saber o tanto que ela dói quando a gente passa por ela. Aí já não sabia que ser decepcionado dói tanto assim, não é verdade? Então, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha, até o Senhor Jesus nesse mundo mostrou o quanto é dura a decepção, porque ele se sentiu decepcionado. Em Lucas capítulo 17 nós temos um exemplo. Quando Jesus curou o leproso e só voltou um para agradecer, Jesus não disse que estava decepcionado, mas as suas palavras indicam, não tem como não ver isso. Ele disse, olha, eu esperava pelo menos a metade para agradecer, mas só um voltou e os 9 aonde foram. Então a ingratidão causa decepção. Então, uma das maneiras de você não causar muita decepção é ser grato. Porque se alguém espera a gratidão da tua parte e tu é ingrato, até Jesus se sentiu. Jesus ficou triste, daí deixou isso claro. Meus irmãos, mas Jesus também, como homem, ele também passou por isso. Em Mateus 27, todos os evangelhos relatam, uns com mais detalhe, outros com menos. Quando Jesus dobrou o joelho e disse assim, ali, com o rosto em terra, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Não houve resposta. Só Lucas que disse que em algum momento veio um anjo para confortar a Jesus. Mas era tão duro o silêncio na oração de Jesus naquela hora, que nem o consolo do anjo refrescou. Porque imediatamente depois que o anjo, que está escrito, que Lucas disse que Jesus foi confortado por um anjo, imediatamente depois diz que a sua alma permaneceu aprofundada em angústias. E nós somos melhor que Jesus? Agora imagine, irmão, no momento que Jesus mais precisava do Pai, de uma resposta do céu, ele queria ouvir a voz do Pai, só que ele estava ali para cumprir uma missão, uma tarefa. Nós às vezes somos chamados para um momento que Deus precisa, que nós passamos por aquilo ali. Deus tem um propósito, então temos que tomar cuidado para não nos decepcionarmos até com o silêncio de Deus. Olha, Jesus orou 3 vezes, o Pai não se manifestou. Ele dizia sempre, meu Pai sempre fala comigo, meu Pai está comigo, meu Pai sempre me ouve. Mas agora não era mais difícil, absoluto silêncio do Pai. Como a coisa estava muito séria, o Pai mandou um anjo, não refrescou em nada. Jesus continuou em angústia, porque ele queria ouvir algo do Pai. Como ele estava em carne, o verbo se fez carne, naquele momento Deus não permitiu que ele pudesse
não sei se posso dar essa expressão, entenderam o que estava acontecendo. Então Jesus, entendendo ou não, ele disse: bom, mas faça-se a tua vontade, Pai, eu tenho que tomar o cálice, tomar. Mas quando chega na cruz, outra coisa: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me... Que é isso, irmãos? Que palavra é esta? Palavra de quem está decepcionado, né? Jesus estava com todos os nossos pecados sobre ele naquele momento. A presença do Pai não podia estar com ele. Ele era um pecador naquele momento, irmão, com todo tipo de ignomínia no meu lugar. Entenda, ele era no meu lugar. Então o Pai, vamos usar essa expressão, deu as costas. E foi tudo para Jesus, naquela hora que ele mais precisava de pelo menos um olhar do Pai, de longe, uma palavra: por que me desamparastes? Mas logo ele vendeu o Espírito e entendeu. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, Pedro uma vez passou por uma. Jesus disse para ele: olha, Pedro, você vai me negar. Pedro disse: Senhor, e ficou decepcionado com Jesus. Por que eu vou te negar? Porque quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Mas eu não sei se Pedro ficou mais decepcionado com ele mesmo ou se foi com Jesus, porque ele pensava que era o mais convertido de todos. Disse: Senhor, eu sou mais crente que todos eles, ainda que todos te neguem, eu vou contigo até a cruz. E agora o Senhor vem dizer isso, que eu tenho que me converter? Eu acho que Pedro pensou assim: ou ele está, se ele está falando a verdade, eu estou frito, porque eu pensava que eu estava mais crente que todo mundo. E ele disse que eu tenho que me converter para confirmar meus irmãos. Então às vezes a gente se decepciona com o que Deus nos fala também, para nos alertar. Mas, meus irmãos queridos, quando Jesus disse para ele assim: Pedro, olha, você pensa que é muita coisa, mas o diabo pediu para se andar contigo. Só não fez porque eu não deixei. Eu roguei por ti, Pedro, para tu não ser destruído. Aí Pedro ficou pensando assim, mas por dentro ele não aceitava. Ele estava decepcionado. Então ele louco daquele ali. Mas quando foi chegando o momento certo, ele até esqueceu do que Jesus tinha dito. Ele só se lembrou no momento que ele teve outra decepção, quando o galo cantou. O galo cantou, aí ele deu aquele grito e acordou e disse: meu Deus, que decepção! Jesus tinha razão, e eu estou decepcionado comigo mesmo. Eu pensava que eu era melhor que todos. Jesus tinha razão. Que vergonha! Eu neguei meu mestre 3 vezes e o galo cantou. Mas Jesus estava passando, deu uma olhadinha para ele, era o que ele precisava. Com aquele olhar de misericórdia, se arrependeu, chorou profundamente, e Jesus o levantou de novo, e ele foi o príncipe do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós passaremos por decepções na vida, mas vamos lutar para não decepcionar o nosso próximo, muito menos a Deus. Se eu não quero decepcionar o meu chefe, o meu pastor, o meu irmão, a minha esposa, os meus filhos, a minha igreja, eu vou querer decepcionar a Deus. Mas nós somos falhos e pecadores, e temos que perguntar de vez em quando ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu tenho decepcionado ao Senhor algumas vezes, me ajuda. Espírito Santo, não me deixe decepcionar a Deus, não me deixe decepcionar o Pai, o Filho, a tua pessoa maravilhosa. Porque imagina, irmãos, se Deus estiver decepcionado com a gente. Se a decepção causa tanta dor, Deus está esperando de mim obediência, humilhação, perseverança, uma vida consagrada. E eu faço tudo o contrário. Deus está esperando que eu seja submisso à sua palavra e eu ande